Pois é, sou eu, né? Pois é, Sim, irmão. Desde ontem, eu não sei, dá um mal-estar, um sei lá o quê, pela morte, pelo falecimento do pastor João Augusto. Hoje eu resolvi fazer uma meditação sobre o estado do homem na morte. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Então, nós temos aqui dois elementos. Deus fez o boneco de barro e soprou nos narizes do boneco de barro o fôlego de vida, a vida. E o resultado é que ele se tornou alma viva. E o que é a morte? A morte é quando o fôlego, a vida, deixa esse boneco de barro e aí passa a ser alma morta. Jeremias diz que toda alma que, Ezequiel diz que toda alma que pecar, morre. Então a alma não é aquela coisa incorpórea que está dentro da gente e quando morre sai vagando por aí. Isso é mentira, a Bíblia não ensina isso. Nós somos almas vivas. O João Augusto, nosso amigo, ele hoje é uma alma morta. O fôlego de vida saiu dele, a vida saiu dele, resta o corpo, o barro. Jesus disse que a morte não é o final. A morte para o cristão, para um filho dele, é um sono. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Então, pelas palavras de Jesus Cristo, João Augusto não morreu, não está morto. João 11, de 11 a 14. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falasse do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Um justo jamais morre. Ele dorme para ser acordado em breve por Jesus. Essa é a realidade. A morte para o cristão não é o fim, é um espaço de tempo que ele aguarda Cristo voltar. A gente precisa se agarrar a essa promessa. É uma promessa, é uma certeza. 1 Coríntios 15, 51 a 58. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. No começo diz: nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos. Porque convém que isto é incorruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, e isto é e isto que é mortal se revestir da imortalidade,
Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porque a lei diz: se você peca, você morre. Todos nós somos pecadores. De uma forma ou de outra, vamos experimentar o sono do cristão que morre e dorme em Cristo para ser acordado em breve. E depois do milênio, aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, então terá a morte eterna. Jamais ressuscitarão. Mas a graça a mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A vida do João Augusto não foi vã. Ele é um cristão, foi um cristão, dedicou a sua vida para Cristo, e o trabalho dele, o testemunho dele, a vida dele, continuará durante muito tempo a pregar o Evangelho. Eu conheço o João desde a época da faculdade. Ele sempre foi assim, alegre, do mesmo jeito que vocês viram aqui, desde jovem, ele sempre foi alegre. Nunca vi o João triste, zangado, chateado, reclamão, mas sempre alegre, disposto e sempre falando da pregação do Evangelho. E ele morreu em Cristo Jesus. Em Eclesiastes 9, 2 a 10 diz: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, perecem na morte, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, aqui Salomão diz que tudo que sucede aos homens, aos animais, acontece a mesma coisa. Não interessa se ele é uma boa pessoa ou uma má. Todos vão passar pela morte. Uns para a salvação eterna e outros para a perdição. E aqui mais adiante diz: em todo tempo sejam alvos as tuas roupas. Como é que podemos alvejar a nossa roupa? A roupa espiritual, através do sangue de Cristo. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Qual o símbolo do óleo? O Espírito Santo. O João, ele sempre foi uma pessoa de alma pura.
é uma pessoa inspirada. Eu estava lendo o testemunho de muitos no WhatsApp e a mesma forma que ele agia agora, ele sempre agiu, mesmo na época da faculdade. E ainda Salomão aconselha: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a porção nesta vida e no seu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E é como nós dizemos: morreu, acabou. O nosso testemunho, a nossa vida, ela permanece dando testemunho do nosso trabalho, da nossa vida. É o que a vida do João Augusto fará. Fará enquanto os seus amigos ou aqueles que o conheceram passarem o seu tempo nessa terra. Apocalipse 2:10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mas o que importa aqui é essa última parte do verso. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade tem que permanecer até a nossa morte. Ser fiel a Deus em todo tempo. Não devemos deixar abalar. É como disse o Coragem, não há pecado em chorar, não há pecado em ficar triste. Há problema se você se entrega à tristeza, porque se entregar à tristeza vem a se entregar à tristeza vem a uma série de doenças, uma série de problemas psicológicos. E aí a gente precisa tomar cuidado. Não se entregue à tristeza, mas confia em Deus. Apocalipse 22, de 1 a 5. Mostrou-me o rio puro da vida, de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o seu Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. O nosso coração deve estar no céu. A gente não pode se entregar às tristezas, aos males desse mundo. O nosso coração deve estar no céu. Ao ler esses versos de Apocalipse 22, a gente tem que aceitar e tem que se apegar. Um dia estaremos lá. Nossos pais, nossos irmãos, nossos entes queridos, Pastor João e tantos outros que se foram. A gente fica triste pela separação, sente saudades pela separação, mas um dia Jesus Cristo vai reunir todos nós. E é nisso que a gente tem que colocar o nosso coração.
A nossa vida é como um sopro. A nossa vida nesse planeta é um vento, é uma estação que se foi e passa muito rápido. Não devemos nos apegar a essas coisas. Manda, eu nasci num lar cristão. Frequentei a igreja evangélica desde criança, mas alguma coisa me incomodava. Eu via as pessoas morrendo, aí uns diziam, ah, ele está no céu. Mas eu olhava para as pessoas, elas estavam chorando. Eu disse, bom, se está no céu, tá bom, por que está chorando? Se está no céu, tá bom, né? Por que chorar, né? Outros diziam, ah, está no purgatório, daí vai depois para o céu. Eu disse, mas por que purgatório? Né? Aí, devido a todas essas questões, eu comecei a ler a Bíblia com 7, 8 anos de idade, para chegar a uma conclusão. E, e eu não entendia essas coisas da morte, né, quando era criança. E um dia eu escutei um pastor pregar justamente sobre a ressurreição em Cristo. São João 11, ele falando que nós seremos ressuscitados em Cristo Jesus. E esse foi o dia da minha conversão. Foi o dia que eu aceitei Cristo como meu Salvador. Apesar de estar na igreja, apesar de. Mas a morte me incomodava, a morte sempre me incomodou. E depois que eu escutei esse sermão, baseado na Bíblia, né? Então eu pude compreender o que realmente era a morte e o que significava. Ela é apenas um sono passageiro para aqueles que têm o coração em Cristo. E João hoje dorme. Quando ele acordar, pode ser daqui a 10, 20, 30, 100 anos, não interessa, ele vai acordar e achando que apenas passou um dia, uma noite dormindo. Só isso. Ele não sabe nada do que acontece embaixo da terra. Muitos dizem: ah, mas meu pai e minha mãe morreu e eles estão velando por mim. Mas como velando? Como é que um pai e uma mãe pode se contentar em apenas velar o filho, né? São muitas teorias que não têm cabimento. Se um pai e uma mãe vê um filho sofrendo, ele vai querer estar junto. Então, essas teorias para a morte, isso não tem cabimento. Então, a morte para o cristão é como um sono. E o João foi o nosso pastor durante um bom tempo. Ele orou muitas vezes comigo. Alguns já falaram aí que ele ligava e orava. E ele fez isso, eu acho que com todos, né? Ele era uma pessoa, um cristão ativo. Ele se preocupava com as pessoas, né? E temos 8 minutos. Se alguém quiser dar um testemunho acerca do pastor João, então levante a mão e fale. Diga, doutora. Boa tarde, família Emanuel. Pastor Rosivaldo, estou aqui ouvindo, né, o senhor falando sobre o pastor João, e eu, assim como o senhor mesmo falou, né, que todos aqui têm uma história com o pastor João, dele estar ligando para orar, e eu sou uma dessas. Eu sempre fui muito tímida, assim, na questão
de me envolver nas coisas da igreja, nas coisas de Deus. Eu sempre tive cargo na minha igreja, mas eu nunca tive coragem em si de pegar o microfone num sábado, principalmente, e levar a mensagem. E um dia o pastor João, ele me liga, né, para orar, ele sempre fazia isso. Eu já cheguei a estar em posto de saúde, passando em consulta, e recebo uma ligação do pastor João, assim, do nada. Dodora, vamos orar. E ele orava, e aí um dia eu falei para ele, pastor, vai ter um sábado missionário aqui da minha igreja. Ele falou assim, quem é a diretora? Eu falei, sou eu. Você já convidou a pessoa para pregar? Eu falei, não, pastor, ainda não. Então você vai pregar, Dodora? Ele chama Dodora. Eu falei, pastor, só em pensar eu tremo, não se preocupa. Eu vou te ajudar. Você só me dá um tempinho que eu vou aqui procurar o sermão para você. Passar meia hora o pastor ligava com o sermão pronto. E aí, e aqui na família Emanuel, o primeiro incentivo dele foi aqui na família Emanuel. E aí, quando no final terminava a mensagem aqui, né, o culto, ele me ligava para orar. E aí ele falava sempre assim, pastor, "Ô, Dodora, não me agradeça, porque quem aprende, quem ganha sou eu. Cada vez que eu ajudo vocês, cada vez que vocês me pedem ajuda, sou eu que aprendo. Dodora, eu descobri isso, isso, isso. Então, eu já li esse texto muitas vezes, eu nunca tinha visto isso. Muito obrigada por você me ajudar. Então, pastor João foi muito importante na minha vida. E eu sei que na vida de muita gente aqui da família Emanuel. E hoje, como eu falei na sala 57, hoje eu perdi a vergonha. Mas sempre que eu preparo uma mensagem, eu já tenho até umas mensagens aqui prontas, né, que o pastor passava para mim. E eu falo, hoje eu vou pregar sobre a mensagem que o pastor João me passou. E teve uma igreja aqui próximo da minha casa que eu fui convidada 2 quartas seguidas para pregar sobre o altar, né, restaurar o altar na família. E o pastor me ligou, você vai pregar sobre isso, e ele me dava o sermão pronto. E é isso, eu vou sentir muita saudade desse pastor amado. Obrigada, pastor Rosival. Amém. Celina, Selma, abre o telefone, o microfone, Selma. O microfone está fechado, Selma. Alguém pode abrir o microfone para Selma? Pastor, rapidinho, enquanto a Selminha abre ali, teve um dia que eu estava aqui, pastor, na minha casa, só mais uma coisinha que ele fez por mim. Eu estava tão angustiada, sabe aquele momento que você parece que tá perdido? E eu mandei uma mensagem pro pastor João, falei, pastor João, aí ele falou, o que que foi, Dodora? Ele me ligou em seguida. Eu falei que eu falei, pastor, eu tô perdida. Ele falou assim, pastor, Dodora, bem-vinda a esse mundo. Você está vivendo a angústia de Jacó. Ou você acha que por eu ser pastor, eu também não passo por isso. Então, louve a Deus por você estar passando por esse momento. Vamos orar. E assim ele era a vida desse pastor. É. Alguém pode abrir o telefone da Selma, o microfone? Eu já tentei, mas ela não consegue abrir, né? Eu tentei fazer isso. Então, tente lá, a Fátima vai Entra falar. novamente. Entra Aí novamente, entra, Selma. irmã. Sai e entra de volta, irmã Selma. A Fátima, Fátima de Jesus. Boa tarde na presença do Senhor. Apesar de tudo, Deus está conosco, né? Então, o que eu queria falar? Eu tive o privilégio de ser o João, pastor João, ter me batizado há 37 anos atrás. E assim que eu me batizei, ele saiu da igreja. Nós éramos da igreja de Tucuruvi. E eu sempre queria revê-lo, rever o pastor que me batizou. E eu não conseguia. Minha filha falava, mãe, vê na associação onde que ele se encontra. E quando eu vi o pastor João César, né? João Augusto César. João Augusto César. Então, João Augusto, aí no meu batistério, ninguém conseguiu ler, ninguém conseguiu ler o César. Assim, ninguém conseguiu. Todas as pessoas eu colocava, porque quando eu entrei na família Emanuel, em 2005, eu vi o Augusto César. Só que eu não conseguia. João Augusto. O César eu não conseguia ler, perguntava, será que é esse? Porque tinha muito tempo que eu tinha visto, né? Que assim que eu entrei na igreja, que eu me batizei, ele saiu da igreja.
E eu procurando assim, orando a Deus. Quando foi um dia a gente conversando, ele perguntando de onde eu era, de onde eu nasci para Cristo. Aí eu falei, e o ano que eu me batizei. Ele falou: nesse ano eu estava na igreja de Tucuruvi. Então a gente se encontra, a gente conversando no particular. Aí ele fez uma surpresa na família Manuel, né? Que tinha alguém, deixou todo mundo em suspense, quem será, quem será? E eu estava, nessa época eu fui para o sul, e lá ele queria ir me encontrar. Só quando eu fui com a minha sobrinha e ela ia me levar até a cidade de Portão para encontrar com ele. Só que o marido dela ficou doente, não deu para a gente se encontrar, que ele ia lá, ele ia onde eu estava. E não deu para ir porque o marido da minha sobrinha ficou doente e não deu para a gente se encontrar. E eu tinha muita vontade de rever o pastor que me batizou, mas não deu. Mas com certeza nós vamos nos rever no céu. Mas eu tive o privilégio de ter o pastor João como meu pastor que me batizou e também o pastor da família Manuel. Só gratidão e hoje saudade. E em breve estaremos juntos. Nós nos formamos em 82, somos da turma de 82 aqui do NASP, aqui do São Paulo. De 82 para cá são 18, 43 anos. Então, 43 anos formado, eu e ele. Né? E foi a maior turma de teologia de todos os tempos, 86 formandos de teologia. Palmira, Obrigada, o, pastor. micro, Boa Oi, pastor. o microfone está agora. É, Pastor João ia me batizar, né? Eu estava esperando, só que eu me divorciei e em 2019 eles não mandaram a verbação para o cartório em Lucas do Rio Preto, Mato Grosso, onde eu morava, e arquivaram em Porto Alegre o processo. E eu não consegui, sabe, consegui a certidão, a verbação para mim poder me casar, para o pastor João ia vir aqui na cidade de Canguçu, que eu moro em Morredondo, mas ele veio na cidade de Canguçu para me batizar. E ele sempre falava para mim que, por eu ser técnica de enfermagem, que eu não tinha problema. Uma vez ele entrou na sala do grupo do IACS, que eu me formei no IACS como técnico de enfermagem. Ele falou com o meu professor lá, porque ele disse que ia me batizar. Assim, depois eu entrei em contato com o pastor daqui, daí o pastor Felipe agora falou que não quer me batizar porque eu trabalho no sábado, entendeu? Mas eu penso assim, se todas as escolas, todos os hospitais adventistas trabalham no sábado, nenhum hospital fecha no sábado. Por que que eu não posso me batizar quando eu me casar? Porque eu trabalho na sexta-feira, sendo que eu estou fazendo serviço para o Senhor. E o pastor João estava indo atrás disso para mim, entendeu? É bem triste, assim. Palmira, deixa eu te falar uma coisa. Minha esposa é enfermeira. E no dia do sábado, a igreja, os colégios adventistas, eles mantêm guardas. Sim, tem a cozinheira, eu sei que E tem no não IAC, só né? Tem a guarda, cozinheira. mas eles chamam também os preceptores e tudo mais. E eles continuam trabalhando e guarda e recebe dinheiro por essa guarda no sábado. Uma vez eu dei estudo bíblico para uma médica e os anciãos da igreja, o pastor não queria batizar ela. E aí eu expliquei, disse, escuta, há certas profissões que são necessárias. Sim, E eu não quero precisar de um hospital, não quero precisar de uma enfermeira, de um médico. Mas se adoecer no sábado, que a gente não escolhe o dia para adoecer, se adoecer dia de sábado, então vai largar o doente lá e esperar o domingo? pois Isso é. não pode. O pastor João Então, ia vir aqui. há certas profissões que elas são necessárias. E a área de saúde é necessário. A minha esposa muitas vezes tirou o plantão dia de sábado. Ela fazia tudo para trocar o sábado pelo domingo. Mas quando não Eu também. podia, ela ia trabalhar dia de sábado, sem problema.
Mas tá? aqui eles estão meio reticentes com isso. E daí também não mandaram a verbação, daí eu mandei a verbação para o cartório, né? Porque eu tinha a verbação do meu casamento, né? Do meu divórcio, e o cartório não quis aceitar porque foi eu que mandei, porque é o cliente que mandou, entendeu? E aí o cartório não quer aceitar, disse que eu tenho que pedir um papel para o juiz autorizar. Como é que eu vou sair daqui do Rio Grande do Sul para ir lá em Lucas do Rio Verde? Sabe, umas coisas que não tem lógica, entende? Então aí eu não consigo me O que é que batizar. tem Lucas do Rio Verde? Fez lá o divórcio? Sim, O seu eu marido não morava. deu entrada para baixar o divórcio na certidão de casamento? Eles não. O, o fórum aqui de Pelotas não mandou a verbação para o cartório em Lucas do Rio Verde, entendeu? Não, Esse o é o meu. cartório não manda. A questão é que vocês têm que pegar a sentença do juiz e levar no cartório para o cartório da Baixa. Sim, eu mandei a sentença do juiz pelo WhatsApp, entendeu? Eu tirei as fotos e mandei, só que eles queriam ela, como é que se diz? Digitalizada. Só que eu falei para eles, o meu processo não tem como digitalizar, porque o meu processo foi antes da digitalização, então não tem digitalizado e foi. Você pega as folhas e passa no scanner e manda para eles, escaneado. E aí agora eles querem, como foi o cliente que mandou, eles querem que eu peça autorização para o juiz da cidade onde vai ser feita a verbação. Como é que eu vou ir lá em Lucas do Rio Verde? Tem lógica? Não tem, entendeu? Não tem. Peça para um E aí, advogado fazer isso, que ele faz tranquilamente. E mesmo lá de Lucas do Rio Verde, ele pode fazer isso. e aí foi nisso que eu fui perdendo, perdi, não fui batizada pelo pastor João. Foi isso que aconteceu comigo. E aí agora eles estão se Mas invocando. converse com o advogado que ele resolve isso. Às vezes eles criam problema porque é a pessoa que pede. Quando é o advogado, aí sai mais rápido. Mas Tem assim, eu algum só tenho a agradecer. advogado que é conhecido seu lá em Lucas do Rio Verde? Ou aí Não. aonde você mora? Aqui tem um que eu pedi por processo de uso capião aqui da minha terra, porque eu estou numa plantação de morango, ó. Aham. Então, daí essa terra aqui eu comprei ela no contrato de compra e venda. Estou numa plantação de morango. E aí eu pedi para ele, e daí ele falou que ia ver isso daí para mim, mas desde julho ele não vem, entendeu? Daí eu peguei, como eu tinha a cópia do processo, eu tentei mandar para ver se eles agilizavam mais rápido, entendeu? Só que eles não Não, aceitaram. o cartório não recebe cópia, não. Ele recebe o original retirado direto do processo. Se Sim. o seu E aí, processo era papel, era físico, não era eletrônico, então tem que é, pegar direto a sentença do juiz dentro do processo. pois é, eu tenho a sentença do juiz, até posso mandar para o senhor por WhatsApp para o senhor ver. Não, quanto a isso não há problema, mas o problema é entregar lá no cartório para o cartório da Baixa. Pois é. Converse E com o aí, advogado lá de Lucas do Rio Verde que pode resolver isso, pode ser, então Vamos, tá. tá pas- bom? é, Pastor Rosival, Tá. Diga, Miriam. vamos orar para terminar. É que assim, depois a gente vai fazer uma gravação. Lisandra, você pode fechar essa? Agradecemos por tua paz, as tuas bênçãos, o teu poder, a tua orientação para cada um de nós durante esse dia, durante esses dias de luto do nosso amigo João Augusto. Queremos te pedir, Senhor, que conforte o coração dos familiares. Não é fácil perder um ente querido. O nosso coração está chorando, estava quebrado, mas conforta-nos, ajuda-nos, dá-nos a tua graça, as tuas bênçãos, para que dentro em breve possamos estar contigo no céu, morando contigo.
nos livra do mal, de pecar contra ti, de duvidar de ti, mas ajuda-nos a confiar sempre. Dá-nos sabedoria em nome de Jesus. Amém.